E aí, galerinha, voltou aqui o meu eu ocultista, meu eu teosófico. Vocês estavam vendo meu eu macumbeiro esses dias, né? Então aqui agora é o eu esotérico ocultista. É uma outra face dos meus trabalhos aqui, né? Eu gosto de Umbanda, eu gosto de Santo Daime, são as minhas religiões que eu pratico. Mas quando eu tô falando de uma espiritualidade do tipo esotérica, então eu tô falando de teosofia, de teologia, tô falando algo que independe da religião particular. Inclusive, pode ser abarcado por qualquer religião. Vim aqui falar um pouco sobre o tempo que a gente está vivendo. Eu acho que é importante a gente ter uma compreensão esotérica e também política do tudo que está acontecendo, né? Porque o caminho esotérico, ele acontece no mundo, então as preocupações do mundo são também uma das preocupações que estão dentro do esoterismo, né? Uma vez que a gente não pode negligenciar o plano terrestre, o plano da matéria, o plano do mundo, o plano que nós estamos. No começo de história, a gente precisa entender que a humanidade está passando por um ciclo de Saturno. Tá, então esse é o primeiro ponto. Então nós estamos passando por um ciclo de Saturno. Isso explica, por exemplo, as pestes, as pandemias, tudo isso aí que a gente presenciou nesses últimos 2 anos. Então o que está acontecendo? Sendo que nós temos um momento da história da humanidade em que uma navalha está sendo colocada, em que nós estamos sendo colocado à prova, a transição, né, a revelação, o apocalipse. Então, de um ponto de vista esotérico, a gente está no momento, vamos dizer assim, associado ao naipe de espadas, às casas mutáveis da astrologia, às 6 horas da noite, 6 horas da manhã, que são momentos de transição entre o dia e a noite. Então, esse momento de transição é o momento que a gente está vivendo, né? E neste momento de transição, a gente precisa entender e se dar conta do trabalho fundamental, que é o trabalho da nossa alma. Então, o cuidado com a nossa alma. Como nós vivemos numa sociedade que não ensina a cuidar da alma, ensina a cuidar dos bens materiais, mas não ensina a cuidar da alma, a gente está vendo aí crise de depressão, de ansiedade, enfim, problemas psicológicos, psiquiátricos. A gente vê a humanidade adoecendo psicologicamente, adoecendo psiquiatricamente, porque a nossa cultura não nos ensinou o autocuidado, né? Então a gente precisa dar conta de um autocuidado, nem que isso seja pensado como uma resistência política, né? Porque tal hora a resistência política se torna, antes de tudo, um trabalho que começa com o indivíduo, né? Começa com o nosso autocuidado. E isso é por uma questão política, né? Você vai dizer, mas você está falando de política por quê? Política esoterismo? Porque política é a construção de um mundo comum, de um mundo justo, né? E a gente vem percebendo que a democracia, apesar de todos os seus problemas, ela é uma espécie de forma de organizar a sociedade que convida a todos a participação pública, a participação na política, a participação do outro, a ouvir a voz do outro. Então, a democracia pode não ser um sistema pleno e perfeito que a humanidade vai atingir no futuro, de ponto de vista assim, visionário agora. Mas ela é o lugar, né, onde esse nosso ímpeto por liberdade que atravessa a modernidade, ele pode encontrar a sua expressão. Então, a democracia não é só a democracia do voto que eu estou falando aqui, mas a democracia da dignidade humana, né, de ter alimentação, moradia, casa. E o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é que nós tínhamos uma linha política que deixava alimento no brasileiro, né? Ou seja, nós comíamos melhor, nós tínhamos uma melhor alimentação, uma coisa básica, né? Mas substancial, né? Para quem é muito pobre, para quem é pobre. Então, o que acontece? Para todos nós, né? Então, o que acontece? Existe um Brasil da fome e um Brasil onde havia fartura. Então, isso é democracia não somente liberal, ou seja, do voto, mas social. Então, isso é defender a justiça social. E a justiça social é, sim, um valor que uma alma, em busca de purificação, deve dar conta, deve pensá-lo, deve se aproximar dele, né? Então, isso no cristianismo é muito claro, né? Ou seja, um cristianismo sem justiça social não é um cristianismo de fato. A mesma coisa vale para uma espiritualidade do tipo esotérica, né? Ou seja, querer o bem comum é uma espécie de virtude a ser cultivada para que nossa alma realize a correção, através essa correção específica que ela veio realizar aqui na Terra, né? Ou seja, essa correção que é a justificação de nós estarmos encarnados, né? Ou seja, para cuidar dessa correção da alma, que pode ser feita com a teosofia e a teurgia, né? Ou seja, o estudo teosófico e a contemplação, o rito teúrgico. Esses são os elementos que a gente tem para fazer esse trabalho da alma, numa espiritualidade do tipo esotérica, claro. Neste momento, este tipo de linha da política está sendo representado por Lula e pelo PT. Então é por isso que você precisa votar no Lula, porque você precisa votar nessa ideia da política como o lugar da esperança. Lula representa essa esperança.
É por isso que o meu voto vai para ele. E é por isso que eu peço o voto de vocês também, que me seguem, tá bom? É isso.